Fala pessoal, tudo bem? Professor Werley aqui para mais uma aula de redação. Nós vamos conversar um pouquinho nessa aula sobre o eixo tecnologia. Lembra que nós falamos eixo sociedade, eixo saúde, eixo meio ambiente, eixo educação? A ideia de trabalhar o eixo não é focar em adivinhar o tema, mas é para que você, aluno, tenha conhecimento de várias áreas, né? Por exemplo, da história, da filosofia, das artes, questões legais do direito, estratégias argumentativas e também algumas propostas que podem servir para solucionar determinado problema que o Enem for apresentar na sua prova. O nosso foco não é adivinhar a redação, eu sempre falo isso. Você não pode ir para o Exame Nacional do Ensino Médio, ó, vai cair tal tema. Um aluno, o bom aluno, ele precisa estar preparado para todo e qualquer tema. É para isso que nós temos várias aulas de vários elementos, com várias ideias para você escrever o seu texto. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre a tecnologia e falamos sobre, as famosas mentiras, fake news. Falei um pouquinho para vocês o que se trata da fake news, o aspecto, quem é que fornece, quem é que escreve e o porquê que as pessoas acabam aceitando. Bom seria, talvez, se a fake news fosse só simplesmente o seguinte: olha, era mentira, mas descobriram que era verdade. Fim. Fosse somente isso, o resultado fosse só esse, seria até menos pior. Ocorre que nós temos pessoas que são às vezes linchadas na rua por uma informação equivocada, errada. Pessoas que tomam um medicamento indevido. Até brinquei com vocês. Nós brincamos, mas é algo muito sério. Quando a gente fala nesse período de pandemia, quantas mensagens você recebeu sobre possíveis receitas, chás, alguma coisa para coibir, ali bloquear o corona na sua vida? Infelizmente, eles aproveitam do momento, essa galera com falta de ética, aproveita desse momento para fornecer, às vezes para vender um produto, às vezes para falar mal de alguém ou acabar com a empresa, com a imagem de uma figura pública. Constantemente nós recebemos, lemos e infelizmente alguns costumam compartilhar essas inverdades, essas desinformações. Então, meus queridos, nós falamos um pouquinho sobre o que é um projeto de lei. Projeto de lei é quando alguém superior, alguém da área pública, política, resolve, olha, nós precisamos criar uma lei. Não tem, mas já tem uma, mas não tem uma lei específica para a problemática. Então eu crio um projeto de lei, a PL, e a partir daí vão ser consultados outros órgãos, vão entrar em votação para aceitar ou não. A partir do momento que eu crio um projeto de lei, então eu sei que há uma problemática. Então, se eu tenho fake news e tenho um projeto de lei, é uma problemática, pode sim cair dentro do seu texto, dentro da sua proposta. Ou usar como argumento, por exemplo, como eu falei com vocês sobre o homem e a tecnologia, a própria fake news, o próprio aspecto voltado para as inverdades, essas falsas notícias, elas podem ser um aspecto negativo do uso da tecnologia, sobretudo as digitais. Como que eu posso resolver? Aí eu disse a vocês que, se é um problema de informação, eu tenho dois ambientes. A escola, com seu poder educativo, ali dentro, do seu próprio ambiente escolar, mas tem pessoas que não estão na escola. Para isso eu tenho a mídia, que é a educação em massa. Eu consigo atingir a maioria. Como que eu faço isso? Aí vai precisar do detalhamento, por meio das novelas, de programas, de debates. São informações que vocês podem trazer dentro do seu texto. Professor, qual é o tema dessa aula? O tema também tem como eixo tecnologia, mas os desafios da inclusão. Inclusão digital. Inclusão digital no Brasil. Como assim inclusão digital? Nem todo mundo tem acesso? Será que todos têm acesso? Por que então essa problemática? Por que há um desafio? É isso que nós precisamos entender. Então nós vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas voltado para a inclusão digital. O que é LDB? Lembra o que é LDB? Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós falamos um pouquinho desse aí no eixo temático educação, no eixo temático violência. Perceba que algumas áreas do conhecimento elas acabam encaixando com outros temas. E como que o governo, obviamente,
pode trabalhar nesse projeto de inclusão, porque ali até, né, quem tem vamos dizer assim, um maior poder é o governo. Lembra no meio ambiente? Eu joguei para a sociedade. Saúde também joguei para a sociedade. Nesse aspecto voltado para a tecnologia, eu já tenho uma preocupação com o governo. Vamos lá, deu o tal branco. Professor, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu vou escrever. Deu branco, que informação eu vou colocar? Vamos pensar um pouco. Experiência pessoal. Pensa agora no meio digital. Inclusão digital. Você tem acesso a tudo? Ah, eu tenho. Eu tenho rede social, tenho Facebook, tenho Orkut, nem sabe o que é Orkut, tem Vibeflog, também não sabe o que é Vibeflog, tem o Flogão, vocês também não sabem o que é Flogão, né? Tem várias redes do passado, mas você tem, já teve. Ah, eu tenho Twitter, professor, eu sou o cara, eu sou o TI, eu sei postar uma foto. Será que todo mundo sabe? Ah, meus pais sabem, mas todos. Ah, eu tenho uma tia que infelizmente não tem. Mas então, por que esse familiar não tem? Ah, porque nunca ninguém ensinou, ninguém teve paciência. Ah, eu não tenho paciência para ensinar. Ou mora em um lugar que não tem acesso à internet, ou não tem condições financeiras. Tá, mas se essa pessoa não tem acesso, como que ela fica sabendo das notícias? Ah, pela televisão, mas só a televisão? Como que ela, se precisar de um emprego, resolver alguma coisa burocrática, que hoje nós resolvemos através do meio digital, ela não resolve. Então, está sendo excluída. É isso que nós temos que pensar. Algum filme, alguma série, algum livro, alguma lei que trabalhe isso aí? Você já viu algum filme, por exemplo, vou mostrar um filme, vocês vão lembrar, de um garotinho que ele queria ter muito acesso à educação. Buscou de todas as formas, mas não conseguia. Talvez se ele tivesse ali, né, o meio digital, a educação seria mais fácil para ele. Lembra desse filme? Nós vamos mostrar hoje. Alguma coisa voltada para alguma série, algum livro, algum aspecto da lei ou projeto de lei. Depois você tem que fazer uma análise do texto. O que o texto de apoio está falando? Principalmente no tema desse, às vezes o texto de apoio ele pode apresentar o seguinte, que algumas pessoas não têm oportunidade de emprego porque não sabem utilizar a internet. Então você vai falar em uma parte do seu texto sobre desemprego. Ou que algumas pessoas são vítimas de fake news. Você vai falar em outra parte do seu texto sobre a desinformação. O texto de apoio está ali não à toa, não está ali por acaso, só para você abandonar, deixar de lado, não. O texto de apoio ele está ali para você pensar o que eu vou escrever, quais informações eu vou escrever, o que o INEP, o que o corretor vai buscar dentro do meu texto. E, obviamente, a sua escola. Como que a sua escola trabalha a inclusão? Ah, professor, minha escola é muito mais fácil, beleza, então, mas todos os funcionários da escola têm? Será que você nunca foi abordado por alguém, por algum funcionário, falou: "Ei, me ajuda a mexer nisso aqui, não sei mexer no celular, olha, eu não tenho internet, você consegue fazer isso para mim?" Então, às vezes a gente está buscando lá fora, mas próximo a nós tem sim uma problemática. Como que a família age sobre isso? E o que o governo tem feito para dar acesso a todos a essa mídia, a esse meio digital? Então, basicamente, são essas informações que eu preciso pensar. Olha o que eu posso colocar ali. Professor, você está trabalhando muito a questão da pandemia, coisa e tal. É o momento que nós estamos vivendo. A tecnologia, ela está aí. A pandemia, eu costumo dizer que a tecnologia, né, principalmente a digital, a internet e tal, ela não pediu licença. Ela não pediu licença. Ela entrou chutando nas escolas, nas igrejas, nas famílias. Se você é de uma denominação religiosa que só tinha culto presencial, você começou a ter culto online. Se sua escola você nunca ia imaginar que teria uma educação à distância, você começou a ter. Então, a pandemia, né, o Covid-19 trouxe, além de uma crise, problemas econômicos e políticos, mas nós temos ali, olha que está ali selecionado, não estar na internet pode significar cada vez mais estar excluído do século XXI. É isso. Como assim, professor? Que tipo de exclusão é essa? Exclusão de informação, de oportunidades. Então, não está na internet, não estou falando para você aparecer ali, ter uma rede social, né, ser famoso, essas coisas, não. Mas você não ter acesso ao que está se passando. Ah, mas tem televisão para isso. Mas a maioria hoje dos fatos, das informações, apesar das inverdades que nós já trabalhamos, elas também aparecem
hoje na internet. Nós precisamos pensar nisso aí. O que é inclusão digital, então? Pensa comigo, o que é inclusão? Lembra que eu falei com vocês os desafios da inclusão em sala de aula? Aí vocês logo pensaram uma pessoa com deficiência. Não. Inclusão é incluir a todos. Todos. Inclusão, em regra, é pensar, levar o acesso à internet a todas as pessoas. Mas a pergunta tem que ter algumas perguntas, que nós temos que levar em consideração. Que tipo de acesso? Eu dei internet para todo mundo. Mas quais os aparelhos? Quão limitado, e qual a qualidade desse acesso? Quando podemos falar que alguém está realmente incluído digitalmente? Quando que eu posso falar isso? Porque quando eu falo em inclusão, eu não vou pensar só naquele aspecto, meus queridos, naquele aspecto voltado para a um deficiente. Não. Eu tenho que pensar naquela pessoa que mora no interior. Eu tenho que pensar naquela pessoa que, infelizmente, professor, mas lá eles têm problema, às vezes, de energia e coisa e tal. Mas nós estamos resolvendo o problema da internet. Vocês têm um péssimo costume de querer resolver outros problemas. Ah, mas para que eu vou dar internet se a pessoa não tem casa? Por que eu vou dar internet se a pessoa... Calma, meu querido. Eu sei, mas nós precisamos resolver, nesse caso, a proposta de redação é resolver, trabalhar a inclusão digital. Ele não pediu para falar das pessoas em situação de rua, ele não pediu para falar das pessoas que estão passando fome. Nesse aspecto da inclusão digital. O ano passado, todo mundo esperava um outro tema. Caiu o quê? Democratização do acesso ao cinema. Você começou a falar de outra coisa? Não. Para que a pessoa vai no cinema se não tem escola? Para que a pessoa vai no cinema se não tem posto de saúde, se não tem hospitais? Para que a pessoa quer cinema? Você não pensou assim. Você resolveu e colocou aquelas pessoas no cinema. Trabalhou o texto, para dar acesso a todos. É a mesma coisa quando eu falo em inclusão digital. Talvez para você não é um problemão. Mas se o INEP colocar, a exemplo do cinema, se torna um problema e você está ali para resolver esse problema, que você está preparado para isso. Então, nós falamos o seguinte, que as transformações sociais estão diretamente ligadas às transformações tecnológicas. Fala muito em sociedade, na era digital, era do computador. Ou seja, hoje nós somos analisados não aquilo que nós somos, não aquilo que eu sei, mas pelo aquilo que eu posso evoluir. E essa evolução ela está nitidamente ligado à tecnologia, ao meio digital. Às vezes eu sou um cara muito bom. Por exemplo, nós aqui somos profissionais da educação. Se não tivéssemos esse acesso, como dar aula online, conversar com vocês, mexer no computador, saber postar, saber se portar diante de uma câmera, seria quase inviável para esse período. Então, aqueles professores que talvez não conseguiram ter esse acesso, infelizmente, sentiram-se um certo bloqueio, ficaram presos. E é aquilo que eu falo com vocês, a tecnologia, a mídia, o acesso à internet é para tudo. Infelizmente, quando eu falo em inclusão, eu penso também em exclusão. A exclusão digital, ela está totalmente ligada à exclusão social. Aí bate naquilo que você talvez pensou, professor, mas eu preciso resolver outros problemas. Sim, nós temos outros problemas sociais, que eu chamo de patologias sociais, são doenças da sociedade, fome, problemas, mas que, infelizmente, estão ligadas ali. Mas nesse caso, eu entendo, meu aluno, que nós temos outros problemas a resolver, mas nesse caso é resolver esse problema de exclusão digital. E às vezes são por motivos financeiros, a maioria dos casos, dificuldade de compra, aluguel de equipamentos, dispositivos. Às vezes é questão de estrutura. Quantas pessoas moram em alguns lugares que possuem condições financeiras para comprar, mas infelizmente no ambiente que ele mora não tem acesso. Ou às vezes a pessoa mora num centro, tem o acesso, mas tem um problema cognitivo. Ou seja, não teve um processo educativo, uma educação tecnológica no seu tempo de estudos, ou não teve educação em nenhum outro ambiente e, infelizmente, também vai se sentir excluído. Então, eu não penso só dar internet para todo mundo, dar o computador para todo mundo, ou fornecer dinheiro para as pessoas comprarem. Eu tenho que pensar em uma gama. Será que é um problema financeiro?
Será que é um problema de estrutura? Ou será que é um problema de entendimento, de compreensão, de saber utilizar? Então, são esses elementos que nós temos que evidenciar dentro do nosso texto. Quando nós falamos em mídia, em acesso à rede social, em acesso à internet, eu volto com esse tema que eu trabalhei com vocês na educação à distância. Por quê? Hoje, a educação em tempos de pandemia, ela precisou trabalhar sobretudo com a internet. Só que nós temos a falta de preparo das instituições. Um mundo pós-pandemia, se é que podemos falar assim, ele vai ser totalmente diferente. As pessoas vão ter outros preparos, mas nós não tivemos tempo para isso. Foi janeiro, fevereiro, março, pronto, fechou. Então nós temos aqui os professores, infelizmente, eles não receberam formação. E a boa parte dos professores eram, sim, excluídos do meio digital. Dificuldade de controle e monitoramento do alunado. O aluno ele não tinha essa característica, ele sabia mexer, mas não recebeu uma educação para isso. E, obviamente, por ter acesso ou não saber usar o acesso que tem, teve o que nós chamamos de aumento da evasão estudantil, de forma direta ou indireta. E, obviamente, toda essa problemática teve o quê? O aumento ali, né, das desigualdades, das mazelas sociais. Hoje, parte dos alunos estão tendo aulas online, você que nos escuta aqui neste momento. Entretanto, tem alunos que não têm acesso a nada. E é esses que eu preciso pensar. É esses que são talvez os alunos que estão excluídos. É esses que eu preciso colocar, incluir na era digital. Lições importantes, até eu falei com vocês. Primeira lição, que esse tempo de pandemia, democratizar o acesso às tecnologias não é mais uma vaidade. Não é a vaidade você ter um celular, não é a vaidade você ter um computador, não é a vaidade você preparar, colocar a internet na sua casa, é uma necessidade. Outro aspecto, a educação no Brasil necessita de investimentos, valorização do profissional, principalmente voltado para, né, atualização tecnológica, infraestrutura das escolas, formação continuada do docente, né, reformas curriculares, padrão de qualidade que seja o mesmo desde o público até o privado. Então, meus queridos, nós temos que entender o seguinte: apesar de especialistas falar, né, que hoje nós temos desafios básicos, às vezes problema uma conta, problemas matemáticos, o aluno tem dificuldade de leitura, mas a falta de um ensino com habilidade digital também está adquirindo peso. Olha, fulano, você é fraco em matemática, você também é fraco em língua portuguesa, mas infelizmente há uma falha, você não está sabendo dominar, não está sendo educado. Porque quando a gente fala em inclusão, não é só você pegar o menino, o adolescente e deixar ele jogando ali, mas se ele sabe utilizar a forma que ele utiliza. São informações, queridos. Olha o manto de informação que eu apresentei para você jogar dentro do seu texto. Então, dessa forma, que a educação hoje, que a inclusão digital, ela pressupõe é simplesmente o quê? O grande objetivo, democratizar o acesso a toda a tecnologia. E hoje nós temos um exemplo para conseguir o trabalho. Nunca foi tão importante você estar na era digital. Antigamente você tinha no jornal, você deixava os currículos em outros lugares, mas hoje as grandes empresas colocam na rede social, as grandes empresas colocam em um site. Nem todas as pessoas, infelizmente, têm esse acesso. Foi o que eu falei com vocês, os problemas encontrados é a infraestrutura, o custo, a questão de falta de treinamento também, que eu falei do processo cognitivo. Ok? Então, nós temos que entender, sim, ainda hoje, parece que não, às vezes, mas minha volta todo mundo utiliza. Mas ainda hoje, grande parte da população brasileira está excluída de forma digital, na era digital. Né? Principalmente no contexto de educação, principalmente no contexto da informação. Então é isso que você tem que pensar. Como que eu vou resolver essa problemática? Qual que eu vou tratar isso aí? Porque a inclusão digital pode ser definida como aquela que permite o cidadão atender às suas necessidades de comunicação. As suas necessidades de comunicação para conseguir um emprego, para saber uma informação. Entende? Então, parece uma coisa, volto a dizer, parece um probleminha, mas dependendo da situação do local, quem for pode ser um problemão. Talvez a pessoa não tenha acesso ao emprego. Né? É aquilo que eu falei com vocês. A inclusão digital deve ser vista como um ponto de vista ético. Como ponto de vista ético, sendo considerado uma ação
para promover aquilo que nós chamamos de cidadania digital, ou seja, todos precisam ter acesso. Não é mais, tipo assim, não é uma das maiores metas, mas precisamos alcançá-la. Eu posso dizer sim, que é uma das maiores. Talvez você, professor, a maior meta hoje a ser alcançada é acabar com a fome e tal. Mas nesse caso, na sua redação, a inclusão digital é uma das maiores metas a ser alcançada no cenário brasileiro. Os outros problemas você não vai resolver na sua redação. Lembra que eu estou falando todas as ideias voltadas para a sua redação. Lembra desse filme que eu falei? Já trabalhamos na educação à distância, o menino que descobriu o vento. Imagine se esse menino tivesse acesso ao meio digital. Será que aquele problema que ele enfrentou ali na sua região, no local que ele morava, de não acesso à educação, seria o mesmo? Claro que não. Iria reduzir. Talvez ele poderia estudar pela internet, ele teria outras informações. Então, é um exemplo, você pode falar, né, no livro O Menino que Descobriu o Vento, o protagonista tenta de todas as formas alcançar uma identidade estudantil. Entretanto, todos os problemas, né, as mazelas que havia sobre ele, impedia. Mostrando que hoje a nossa sociedade, se tiver, né, naquele caso, por exemplo, se tivesse acesso a um meio digital, a inclusão digital ali, talvez esses problemas seriam menores. Você pode jogar basicamente isso aí. E nós temos a Lei de Diretriz e Base de Educação que ele trata isso aí, que ele vai mostrar qual é a importância da educação à distância. Qual é a importância da educação à distância, da forma da tecnologia, a autoaprendizagem. Ué, professor, mas o que tem a ver isso com o tema? Se eu estou querendo preparar a sociedade, né, querendo incluir a todos, eu tenho que pensar como que eu vou incluí-los. Então, eu posso jogar alguma coisa voltado para isso aí. De acordo com o Instituto Brasileiro, né, de Geografia, o IBGE, em 2018, 30% dos brasileiros não tinham acesso à internet. Esses aí que você vai ter que resolver o problema. O porquê, você já sabe, já jogaram na redação. Então, quando eu falo que são esses que você tem que resolver o problema, eu falo, quem vai resolver? Como que o governo vai resolver? Lembrando que não é simplesmente dar o dinheiro, não é simplesmente dar o equipamento, mas preparar as pessoas. Eu posso criar uma ONG para educar? A mídia. Qual o poder da mídia para isso aí? Será que eu poderia ter um momento ali na televisão, na rádio, explicando, educando as pessoas para o uso do meio digital? O próprio indivíduo, o que ele pode fazer concernente isso aí? A família, principalmente a escola. A escola ela tem um poder de educação forte, porque às vezes você ensina uma criança e ela vai ensinar o adulto e assim sucessivamente. Então são esses elementos que você tem que pensar na sua redação. Então, meus alunos, só para recapitular, hoje nós falamos um pouquinho sobre os desafios, são vários desafios da inclusão digital no Brasil. Falei com vocês que é a necessidade para agora que haja políticas públicas de educação digital. Se eu tenho problema, é porque ninguém sentou e falou, vamos resolver isso. Então, o argumento ali, falta o quê? Políticas públicas. Falamos um pouquinho da LDB, a Lei de Diretriz e Base de Educação, que ela fomenta, que ela indica, que ela fala, que ela alimenta a educação à distância, sobretudo a inclusão digital e como que o governo pode resolver essa problemática. Na próxima aula, nós vamos falar de um material de leitura. Ué, professor, mas eram 5. Sim, eram 5 as competências. Mas na próxima aula vamos falar como que o candidato pode alcançar uma nota 0 na redação. Ué, eu preciso aprender isso? Não. São elementos que você não deve fazer, porque senão vai alcançar 0 em seu texto. Meu aluno, agradeço a sua participação e aguardo até a próxima aula.